Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo vai ao mercado e abre negociação para contratar novo zagueiro para Felipe Luiz. Importante jogador do Arsenal da Inglaterra é oferecido ao Flamengo. Flamengo rejeita a proposta milionária de time francês por Eric Pulgar. Flamengo aguarda aval de Felipe Luiz para negociar a contratação de zagueiro do Almeria da Espanha. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo treinou ontem nos Estados Unidos e a Flá TV acompanhou tudo de pertinho. Produção, coloca aí as imagens do treino do Mengão de ontem. Léo, show. Boa, Matheus, vem, show. Uma segunda passagem, Rossi. Foi, boa. Boa, galera. Vai lá, boa, Matheus, boa, boa. Pra fechar aí, Rossi. Boa, Matheus. Show. Boa, Léo. Matheus, vem. Termina a poste lá, vamos. Foi. Bola. Forçou. Segura, forçou. Isso. Já foi. Boa. Aí, boa, Matheus. Foi, Deus. Foi, Rossi, vamos. Foi, 1, 2, 3, forçou. Boa. Força. Uma, recupera. Duas, foi, andou. Vem. Boa. Foi, uma, andou, recupera, foi, parou. Boa, Rossi, foi. Já vem, foi. Isso, boa. Duas, foi. Recupera, vem. Boa bola. Quebra pro lado, duas pro lado direito, duas pro lado esquerdo. Vai, pega rápido, vai. Boa, João, vai. Soltando mais uma, isso, Gerson. Já vai soltando mais um momento. Vai. Boa, Nico. Que churrasco. Boa. Boa, animal. Isso, boa. Boa, Plata. Boa, BH. Muito bem, rapaziada, muito bem. Excelente.
E antes do treino, José Boto, diretor técnico do Mengão, comentou sobre as vantagens da pré-temporada nos Estados Unidos. A grande vantagem de uma pré-temporada é trabalharmos com mais sossego, não é? Estamos aqui todos juntos o dia inteiro, é possível passar conceitos mesmo fora do treino para o treinador, com reuniões diárias com os jogadores, individuais. É bom para nos conhecermos todos. Essa é a grande vantagem das pré-temporadas. Mais de resto, não há assim grande vantagem de estarmos nos Estados Unidos ou de estarmos noutro sítio qualquer. Nesta segunda, pela primeira vez aqui na Flórida, o Flamengo treinará em 2 períodos, pela manhã e à tarde. Fica ligado? Fica ligado aí para não perder nada. Flá TV é mais Flamengo para você. Após dar um chapéu no Sevilha da Espanha, o Flamengo está prestes a concretizar a contratação do atacante Juninho. Oficialmente, o Flamengo ainda não trata a negociação como concluída, mas já se manifesta em relação a esse assunto. Inclusive, nessa segunda-feira, o clube confirmou a chegada do jogador ao Brasil para a realização de exames médicos e para assinar o seu contrato. Comunicado do Flamengo. Aspas, o atacante Juninho Vieira, liberado pelo Karabag do Azerbaijão para realizar exames médicos com o Flamengo, tem a sua chegada prevista para o Rio de Janeiro às 15h30, horário de Brasília, dessa segunda-feira. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, com voo vindo de Dubai. As avaliações estão marcadas para amanhã dessa terça-feira, dia 14. Não estão previstas atividades de imprensa com o jogador até que o mesmo assine o seu contrato com o clube. Além do Flamengo, o Karabag, agora ex-clube do Juninho, oficializou a saída do atacante na manhã dessa segunda-feira. Nas suas redes sociais, o time do Azerbaijão emitiu nota na qual confirmava a viagem do jogador para o Brasil para assinar o seu contrato com o Flamengo. Aspas, as negociações oficiais sobre a transferência do jogador Juninho para o clube brasileiro Flamengo estão em andamento. O atacante de 28 anos foi ao Rio de Janeiro, no Brasil, para negociar um contrato pessoal e formalizar a transação, fecha aspas, informou lá o Karabag nas suas redes sociais. Cabe destacar que o Juninho ainda vai passar por exames médicos no Ninho do Urubu entre essa segunda-feira e amanhã. De começo, o Flamengo cogitou integrar o jogador ao elenco que viajou para realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Contudo, por conta de toda essa documentação da viagem, o jogador não se juntará ao plantel nesse primeiro momento. Inicialmente, o Karabag definiu que o Flamengo teria que pagar no mínimo 4 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 25 milhões de reais na cotação atual para contratar o jogador. Isso porque essa foi a oferta apresentada pelo Sevilha. Apesar disso, o Karabag rejeitou a primeira proposta do Flamengo. Depois o Mengão subiu a sua proposta e o Karabag se viu obrigado a aceitar a oferta. O Flamengo vai pagar 5 milhões de euros, cerca de 31,2 milhões de reais na cotação atual, ao time do Azerbaijão. Cabe destacar que o mais querido vai realizar esse pagamento de forma parcelada em 3 vezes. A diretoria do Flamengo e a comissão técnica decidiram dar mais oportunidade para os torcedores do clube do Flamengo nos Estados Unidos para verem seus ídolos em campo. Sendo assim, o Mengão marcou um treino aberto para essa terça-feira, dia 14. A ideia é que esse treino aberto sirva para que os jogadores tenham uma maior sintonia com a torcida no estádio Ben Hill Griffin, em Gainesville, na Flórida. A expectativa da diretoria é que os torcedores de times dos Estados Unidos também tenham mais aproximação com o clube carioca. É bom destacar que o estádio é de um time universitário de futebol americano, chamado Florida Gators. A praça desportiva tem capacidade para 88 mil pessoas, ou seja, a torcida do Flamengo tem totais condições de comparecer ao local e fazer uma grande festa. A atividade dessa terça-feira está marcada para as 19 horas, horário de Brasília. Os treinos são com foco na temporada 2025, no qual o Flamengo entra em campo por 6 competições,
São elas: Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Carioca, Supercopa do Brasil e Super Mundial de Clubes da FIFA. Por esse motivo, o técnico Felipe Luiz quer todos os jogadores na melhor forma física possível. A primeira partida do elenco principal do Flamengo vai acontecer nesse domingo contra o São Paulo pela FC Sirius. O jogo está marcado para as 19 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão da TV Bandeirantes em canal aberto. O Flabasquete entrou em quadra na noite desse domingo no Panamá e venceu o Touros de Chiriquí por 96-50 na estreia da segunda janela do Grupo B da Basketball Champions League Américas, a BCLA. Com a terceira vitória na competição, o Orgulho da Nação mantém a liderança da sua chave e está muito perto da classificação antecipada para a próxima fase. Os destaques deste jogo foram Gui Deodato com 13 pontos, Chuck Johnson com 13 pontos, Alexei Borges com 12 pontos e 9 assistências e Jordan Williams com 10 pontos e 7 rebotes. Hoje o Flabasquete volta à quadra no Panamá para enfrentar o Boca Júnior às 22h40 no segundo jogo dessa janela de Basketball Champions League Américas. O quinteto inicial do jogo de ontem foi Alexei, Chuck Johnson, Jonathan Luz, Lucas Sivert e Juan Miranda. O técnico foi o Gustavo Di Conte. Hoje à noite, às 21h45, horário de Brasília, o Red Bull Bragantino e o Flamengo jogam no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela segunda fase da Copinha. Esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV. A equipe que avançou em primeiro lugar na fase de grupos foi o Red Bull Bragantino. No grupo 24, o time de São Paulo estreou muito bem, vencendo por 2-0 o União Suzano, depois bateu o Avaí por 4-3 e atropelou o União por 5-0. Passando na primeira colocação, o Red Bull Bragantino enfrentaria o segundo do grupo 23. O Flamengo avançou para o mata-mata na segunda colocação, conquistando 6 pontos. 3 a menos que o Bragantino. Na estreia, o Flamengo goleou o Cruzeiro da Paraíba por 5-0, em seguida perdeu para o Zumbi por 2-1 e, por fim, venceu o São Bernardo por 3-1. Segundo informações do portal Coluna do Fla, o Flamengo rejeitou uma abordagem do Rennes da França pelo Eric Pulgar. A equipe liderada pelo Jorge Sampaoli estava disposta a pagar 4,5 milhões de euros, 27 milhões de reais na cotação atual, mas o clube não quis abrir mão do chileno e informou ao Rennes que não tem interesse em negociar jogadores que são considerados titulares na equipe do Felipe Luiz. André Cury, que é o empresário do Eric Pulgar, informou aos franceses que o chileno tem contrato até dezembro desse ano e que vai cumprir o seu contrato integralmente até o final. Por outro lado, o Flamengo entende que o Eric Pulgar é uma peça muito importante para o elenco e acredita, sinceramente, que o volante pode agregar muito para a temporada, que vai ter aí um calendário muito extenso. O Pulgar é titular absoluto do Flamengo. O chileno começou a temporada entre os 11 iniciais durante a gestão do Tite. Na sequência, o Felipe Luiz manteve o chileno entre os principais jogadores do grupo. Em 2024, ele participou de 47 jogos, dos quais não fez nenhum gol, mas deu 4 assistências. E é considerado pelo Felipe Luiz um jogador nível Barcelona. Após fechar a contratação do atacante Juninho junto ao Karabá do Azerbaijão, o Flamengo segue ativo no mercado da bola. Agora o seu foco está voltado para a contratação de um zagueiro. Em meio a isso, o defensor Kaique entrou no radar rubro-negro. De acordo com informações do portal Flaweb, o Flamengo tem conversas em andamento pela contratação do Kaique, que atualmente joga no Almeria da Espanha. O zagueiro, inclusive, foi aprovado pelo scout do Flamengo e pela diretoria rubro-negra. Apesar do interesse, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta pelo jogador, porque o Felipe Luiz ainda está avaliando a sua contratação. Cabe ressaltar que o Kaique já está ciente do interesse do Flamengo e ficou muito animado com a possibilidade de jogar aqui no Rio de Janeiro.
Kaique foi revelado pelo Santos e em julho de 2022 foi negociado com a Almeria da Espanha, atualmente na segunda divisão espanhola, por 7 milhões de euros, 37,7 milhões de reais na cotação daquela época. Na temporada passada, o zagueiro de 21 anos esteve emprestado ao modesto Albacete Balompié, também da Espanha. Já na atual temporada, ele voltou ao Almeria, que é o atual líder da La Liga 2. Atualmente, o Flamengo tem 4 zagueiros à disposição para esse começo de temporada. O Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo e Cleiton. E, além disso, Iago, garoto Iago, ainda está oficialmente no Sub-20 e está convocado pela Seleção Brasileira Sub-20. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse nosso programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce bonito o canal. E eu te agradeço por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, valeu! O brasileiro Jorginho, do Arsenal da Inglaterra, foi oferecido ao Flamengo nas últimas horas. O volante está em fim de contrato na Inglaterra e pode vir a ser um bom reforço sem custos, só dependendo agora da diretoria rubro-negra. Jorginho é ídolo no Chelsea da Inglaterra e naturalizado italiano. É um jogador muito importante do Arsenal, também da Inglaterra, por causa da sua liderança fora de campo. Mas hoje ele vem sendo reserva por lá. Oferecido ao Flamengo, o volante Jorginho também teve o seu nome veiculado no Palmeiras, mas a presidente Leila Pereira descartou um negócio por hora, segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto. O Andreas Pereira, que também joga em Londres pelo Fulham, segue sendo a total prioridade do Palmeiras nesse mercado, o que deixa o Flamengo numa situação favorável por um acordo com o volante que já jogou, inclusive, muito tempo também na seleção italiana. O Flamengo ainda não respondeu diante do interesse de Jorginho de jogar aqui no Rio de Janeiro. Ele foi eleito o melhor jogador do futebol europeu há alguns anos. Ele poderia ser muito bem o substituto ideal para o Gerson, que hoje está sendo alvo do Wolverhampton e do Liverpool da Premier League. Aos 33 anos de idade, o volante Jorginho tem 69 jogos pelo Arsenal, fez um gol e deu 3 assistências. Já pelo Chelsea, foram 213 jogos, 29 gols e 8 assistências. O Flamengo prepara o anúncio da sua primeira contratação de 2025. O Juninho, atacante do Karabakh. O acordo foi fechado em 5 milhões de euros e o jogador é esperado nessa segunda-feira, a famosa hoje, aqui no Rio de Janeiro. A contratação de um zagueiro também está em curso dentro do Flamengo, depois de Davi Luiz não ter o seu contrato renovado e o Fabrício Bruno ter optado por reforçar o Cruzeiro na nova temporada. Emanuel Mamana é uma opção para reforçar a zaga do Flamengo. O defensor de 28 anos joga no Vélez Sarsfield da Argentina. Segundo o portal, os primeiros contatos já aconteceram entre as partes, mas não há ofertas ainda. O Flamengo já trabalha para tentar se aproximar do zagueiro. No mercado da bola, o argentino é avaliado em 3 milhões de euros. O Flamengo trabalha em mais frentes nesse mercado em busca de um zagueiro. E o Emanuel Mamana agrada e há contatos, mas não é o único zagueiro na mira do time do Felipe Luiz. Inclusive, a ideia é também contratar mais um jogador para essa posição. O Emanuel tem estilo e características diferentes do Fabrício Bruno. Ele não é tão alto e nem tão rápido, mas tem uma saída de bola como uma das suas melhores qualidades. Ele começou no futebol europeu com as cores do Lyon da França e soma uma boa passagem pelo Zenit da Rússia. Na América do Sul, antes do Vélez, ele jogou no River Plate por 76 partidas. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!